Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, com esta alegria no coração, inicio com você esta manhã de reza, esta manhã de oração, tão importante para a nossa vida, para o nosso enlevo espiritual, manter esta nossa comunhão, esta nossa unidade com o Senhor. Dentro do conteúdo do Ano Santo da Redenção, proposto, instituído, promulgado pelo Santo Padre o Papa Francisco, hoje quero falar de uma dimensão interessante, a solidariedade com os pobres e sofredores. Nós podemos também receber indulgências quando praticamos a caridade com os que sofrem. Você pode se informar com seu pároco, se informar também no site da Igreja do Vaticano, conferindo aí a bula que o Santo Padre promulgou sobre o Ano Santo, e você vai se enriquecer desses conhecimentos maravilhosos que o Ano Santo traz para nós. Então, a solidariedade com os pobres e os sofredores é um dos temas também que estão na centralidade deste Ano Santo, para nos ajudar neste caminho de santidade que o Ano Santo propõe para nós. Esse estar com os que sofrem, com os que estão abandonados, com os que estão nas dores, é também um caminho que o Ano Santo coloca para nós. Às vezes nós pegamos essa bobagem ideológica na cabeça de pensar que é discurso de teologia da libertação quando se fala de pobre. Não é não. A teologia da libertação, que é parte de todo esse emparedamento da igreja com a ideologia, ela usa o discurso dos pobres. Eu fui formado nisso, eu posso falar disso de carteirinha, sei muito bem o que é isso e ao que isso leva. A Igreja Católica nunca desprezou os pobres, nunca. Basta a gente fazer uma pesquisa na história da igreja para ver que a igreja foi sempre mestra de caridade. A igreja começou as primeiras instituições de caridade, leprosários, asilos, creches, serviço social em favor dos pobres. A igreja, desde o seu início, realizou isso. Se nós olharmos lá nos Atos dos Apóstolos, por que os apóstolos criaram os diáconos? Para serem servidores das viúvas, dos órfãos, dos pobres, para que os apóstolos pudessem ter mais disponibilidade de tempo para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho, pois havia muitas necessidades de socorro aos que sofrem. Isso é próprio do cristianismo. O Evangelho de Jesus nos leva a enfrentar as dificuldades para que possamos amenizar a dor e o sofrimento das pessoas. Isso é seguir o exemplo de Jesus. O jubileu abre também essa possibilidade central do exercício da caridade, das virtudes da caridade, da fé, da esperança e também desse bonito caminho que nós devemos fazer de olhar para o pobre, para o sofredor e contemplar no seu rosto o rosto de Cristo. Então vamos praticar as obras de misericórdia, tanto corporais como as obras de misericórdia espirituais neste Ano Santo, tendo sempre em vista o outro, que eu devo gastar também minha vida, meu tempo, meus recursos para ajudar aqueles que sofrem. Então, o Santo Padre, o Papa Francisco, recorda para nós desta necessidade de atenção aos pobres. Eles são não apenas destinatários de ajuda, mas também mestres de fé e de humildade. Gente, pensa comigo, prezado ouvinte, pense comigo isso. Há muito mais satisfação espiritual, alegria no nosso coração em dar do que receber. Quando nós ajudamos uma pessoa, quando nós compramos os objetos escolares para uma criança pobre, quando nós doamos
um exame de saúde para um doente, quando somos capazes de abrir o nosso coração, a gente tendo condição econômica, de aviar uma receita de remédios, às vezes que um pobre não tem condição de comprar, de adquirir, e por isso sofre e caminha no sofrimento. Isso dá para nós uma satisfação interior, essa capacidade de abrir-se ao que sofre, estar com aqueles que sofrem. Você, na tarde de domingo, ao invés de ficar dormindo, ao invés de ficar na piscina, bebendo, comendo, conversando, ouvindo músicas do mundo, e você visita um doente, às vezes um parente, ou um amigo seu que está com câncer, que está na velhice, está com Alzheimer, e você vai ali, tira do seu tempo, esse dízimo do tempo, para estar com a pessoa que sofre. Gente, isso não tem dinheiro que paga isso. Você sair da sua casa, pegar teu carro, tua bicicleta, tua moto, ou ir a pé, visitar alguém que está sofrendo. Às vezes nem é um pobrezinho, às vezes é uma pessoa que está até numa casa boa, mas é um deprimido, é uma pessoa que está com câncer, está com a cabeça pelada por causa da quimioterapia, está ali angustiado, recluso, remédios dolorosos, quimioterapia difícil, está ali só, não tem ninguém que visita, e você vai lá, dá uma palavra, reza um terço com a pessoa, lê um texto bíblico, escuta o doente. A gente vai mais para escutar. O Papa tem razão quando ele diz que nós devemos aprender com esses sofredores. É verdade. Quando eu escuto, quando eu me encontro, interajo com os que sofrem, o que ocorre? Eu aprendo, eu cresço. Então, nós precisamos exercitar a solidariedade, porque ela é um tema muito forte para esse tempo nosso do jubileu. A atenção aos pobres. E aqui o Papa não está lembrando que é pobre somente da ausência de bens materiais, mas é o deprimido, é a pessoa esquizofrênica, é a pessoa que está com câncer, é a pessoa que está terminal, é a pessoa idosa, que às vezes tem recursos, mas não tem proximidade com ninguém, ninguém visita. Hoje há uma sociedade fria, uma juventude que não tem compaixão dos idosos, salvo as exceções, não tem compaixão com os doentes, com os que sofrem. A gente precisa inculcar isso nas nossas crianças, inculcar isso também nos jovens, porque é tão bonita a caridade. Ano Santo é para isso. Então esse combate à indiferença, o jubileu quer trazer isso para nós. Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas, ao sofrimento, às vezes até de um vizinho, de um parente que a gente não visita. Hoje tem pai e mãe que morrem sozinhos tendo filhos, porque os filhos não têm mais, perderam a cultura da caridade, não tem mais essa santidade, essa solidariedade, esse desejo, essa realidade específica dos cristãos, que é visitar, que é cuidar, zelar de um pai e de uma mãe. Quanta tristeza nesse mundo. Para nós, meus irmãos, é uma grande beleza a gente poder viver essa total entrega àqueles que sofrem. E são muitos, os sofredores estão aí. Nós precisamos ter presente isso. Nós não podemos esquecer dessas realidades duras que o mundo nos oferece, que são as pessoas em graves dificuldades e sofrimentos na vida, que não tem ninguém que visita, não tem ninguém que cuida, não tem ninguém que conversa, não tem ninguém que escuta, e nós como católicos, como cristãos, vivendo o ano jubilar, somos chamados a viver isso intensamente. Então, como estávamos meditando, é importante a gente ter presente essa dimensão do jubileu, que é realmente não ficarmos indiferentes ao próximo, especialmente aquele que sofre. Deus te ajude, prezado ouvinte, a viver isso em profundidade, com grande amor. Vamos sair de nós para irmos ao encontro do outro. Que Deus nos ajude
a viver o jubileu em grande proporção de caridade, de solidariedade, de preocupação com o outro, com aquele que sofre. Compartilho com você João 10:10, que é uma antífona pós-comunhão. É a palavra de Jesus que diz: eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Esse tema está muito ligado ao tema que nós falamos hoje do jubileu, o zelo pelo outro, cuidado para com o outro. Cristo, que veio para trazer vida, paz, abundância, vida nova, quer também que nós sejamos arautos desta específica realidade que é própria do comportamento do católico, do cristão. Nós precisamos viver isso. E aqui eu peço aos padres, não deixe de pregar sobre a caridade. Repito, por causa desse discurso doentio, dessa sequela causada por esse discurso teológico e muito marcado pela ideologia dos últimos tempos, que fala tanto dos pobres, mas não realiza muitas coisas para os pobres. Eu comecei a decepcionar com a teologia da libertação quando, seminarista ainda, falei com o padre: olha, temos umas pessoas muito pobres que a gente precisa fazer talvez uma campanhazinha aqui na paróquia, montar uma cesta de emergência. E ele dizia: não, nós temos que libertar os pobres. Não é distribuir coisas para os pobres, mas alimentar os pobres, despertar os pobres contra o sistema, contra isso, contra aquilo. Esse discurso continuou e agora morreu. É interessante que agora o sistema que está aí, o regime que nós estamos vivendo, está levando o povo à pobreza, à miséria, que é esse regime que a teologia da libertação sempre deu guarida, porque surgiu em razão desse regime que nós estamos vivendo aí, que é o marxismo. Hoje não se vê a crítica. Olha, nós precisamos pensar nisso. Vocês que agentes desta vertente teológica, pense nisso. Vamos pensar nisso. Nós estamos com um governo aí tirando inclusive a oportunidade das pessoas, metendo imposto em tudo, tirando a paz de tanta gente. Um governo mentiroso que prometeu tanta coisa que não cumpre nada. E você, católico, que vota em políticos abortistas, ainda fica dando guarida a esse tipo de gente? Cuidado com o teu juízo particular, com o teu juízo universal. Cuidado. Tem muita gente aí que fala de pobre, de democracia, mas não ama os pobres e nem quer a democracia verdadeira, quer o seu regime de poder, mas não quer um regime de governo que ajuda, aberto, transformador. Vamos pensar nisso. A caridade também passa pelo viés das nossas opções políticas, da nossa cidadania que nos dá o direito de votar. Vamos pensar nisso. A gente tem que ter essa autocrítica. Tem muita gente cega. Eu falo isso que tem muitos amigos meus cegos. E o pior cego é aquele que não quer ver. E o que criou esta onubilância, essa incapacidade de enxergar, foi a ideologia. Ideologia não serve para nada, a não ser para dividir, criar ódio, criar radicalismo, sectarismo. Deixamos isso de lado e sirvamos com alegria aqueles que sofrem. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa, Senhor, o ouvinte que está pedindo oração nesta manhã. Abençoa os que sofrem, os que andam tristes, desanimados. Cura, Senhor, os doentes no corpo e na alma e nos dê a santa e abençoada paz. Assim seja. Amém. O
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz.